Boa tarde, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sem mais demoras, meus irmãos, o convite falava a respeito desse tema, do crer. Então eu dividi as oportunidades que vamos ter aqui para a gente falar um pouco, dando um pouco mais de foco no crer no Deus que é Criador, no Deus que é Salvador e no Deus que é Restaurador. E assim nós vamos andar um pouquinho, não estudando, mas nos lembrando de um dos mais antigos documentos que nós temos na cristandade, que é o Credo dos Apóstolos, que é dividido exatamente nessas três declarações de crer, né? Eu creio. E a primeira delas é logo essa: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas eu não vou fazer um estudo sobre o credo, não. Isso aqui é um start para a gente poder se lembrar de alguns princípios que devem cercar a nossa vida. O ser humano, a nossa espécie, o ser humano, ele sempre insistiu na ideia de querer explicar aquilo que ele não consegue explicar. Isso é natural, isso faz parte da nossa natureza investigativa. E uma das coisas que o ser humano nunca conseguiu explicar devidamente é a questão da divindade. Ele sempre suspeitou que havia algum ser divino, mas ele não conseguia explicar bem essa relação da transcendência. Ele desconfiava, ele sabia, ele não sabia por quê. Depois, com a revelação do Senhor, nós entendemos que até a natureza depõe a respeito de Deus, o Criador. Então, todas essas pessoas ao longo da história que se esforçaram por entender e explicar a transcendência, a divindade, elas na verdade estavam vendo o testemunho de Deus Pai e não sabiam explicar. Então começaram a criar coisas. Até que chega um ponto que a nossa espécie lá atrás começa a imaginar que havia deuses e começa a aplicar os fenômenos naturais à existência dos deuses. Havia uma necessidade imperiosa de se relacionar com esse outro mundo, e as pessoas não sabiam, não conheciam o Senhor Salvador, mas já aceitavam a ideia de que havia deuses. Até que num determinado momento da história surge um povo, depois de várias ações pontuais de Deus, surge um povo que entendeu com que Deus deveria se relacionar. E nós estamos na esteira desse povo, porque lá atrás, nessa nova experiência com a nossa espécie, uma divindade específica, que é a única verdadeira, que se sobressaía diante das outras, começou a falar, começou a se comunicar. E no tempo certo na história, um povo foi chamado por causa de um indivíduo, e a esse povo, o Deus verdadeiro começou a se mostrar. Sabe aquilo que os povos desconfiam, aquilo que os povos querem crer e não conseguem? Eu vou falar para vocês o que é isso. Vocês que são meu povo vão saber quem é a verdadeira divindade por trás de todas as coisas que vocês não entendiam. E ele começa então a se revelar. Ele começa a se mostrar a respeito da sua própria pretensão, da sua própria intenção, e ele começa a se comunicar com um povo lá atrás, nos primórdios da nossa história relacional com Deus. Deus fala tanto de si mesmo que ele chega a inspirar o autor sagrado Isaías, em 43:10, a dizer: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Além de se mostrar ao seu povo, Deus começa a dizer: os outros deuses não são verdadeiros, eles sequer existem, para além da imaginação das pessoas, eles não existem. E outra coisa, conforme vocês me conhecem, conforme eu me mostro a vocês, eu quero que vocês me tenham como Deus com exclusividade. Eu não aceito que vocês dividam o culto de vocês, a atenção, o coração de vocês. Vocês precisam ter experiências práticas com relação a mim. E Deus, além de dizer quem Ele era, começa a conduzir o seu povo a agir de tal forma que a expressão das suas ações demonstravam que aquele povo realmente cria naquele Deus específico. Há um autor não tão antigo assim, do século passado, Cornelius Van Til, que ele fala que seria absolutamente inconsequente dizer que a crença na existência de um Deus seria apenas uma questão cultural. E ele diz, e ele traz isso para a nossa experiência prática, porque ele diz assim: você cuida do seu filho, enquanto ele é pequenininho, está dentro da sua casa, você incute nele a ideia de Deus e a crença em Deus. Ele vai crescer,
Ele vai entrar na escola, no ensino médio, na faculdade, e ele vai ser bombardeado pela ideia de que Deus não existe, não necessariamente por um pensamento ateísta, mas um pensamento antiteísta, que muitas vezes vem sobre os nossos filhos. E no final das contas, o seu filho pode continuar crendo a despeito da cultura, por causa do conhecimento prévio e da crença que ele já adquiriu em Deus. Isso porque, de um tempo para cá, a atenção do ser humano no crer em Deus tem se dividido também não apenas com outros deuses, mas com a tentativa de imaginar que não haja Deus. E isso ficou muito forte do século XIX para cá, e o século XX viu isso de modo muito florescente. Então aqui nós estamos, diante dessa possibilidade. O homem crê em alguma coisa, depois uma parte da nossa espécie creu no Deus verdadeiro, depois uma parte da nossa espécie resolveu insistir que não há Deus, e Deus então continua trabalhando da mesma forma que antes, com um povo, uma parte da nossa espécie, para a qual ele continua dizendo: eu sou o único Deus, eu sou o verdadeiro Deus, e vocês têm que crer em mim. Crer em Deus é uma ordem que é dada por Deus, e somente os seus filhos conseguem obedecer a essa ordem. Mas compete aos seus filhos continuarem dizendo, mundo afora, que Deus existe e que é preciso crer nele. E aqui está o foco do nosso pensamento. Não há qualquer sentido na existência humana, nem da própria civilização, com todas as suas conquistas, com todos os seus méritos, se nós descartarmos Deus de tudo isso. Não há qualquer sentido na vida que nós construímos, na urbanidade do nosso século XXI, se nós desconsiderarmos a possibilidade de Deus. O mesmo autor diz que argumentar sobre a existência de Deus, porque esse é o grande drama do nosso século XXI, e, repito, não é a pessoa se declarar como sendo ateia, mas é a pessoa praticar atos que denunciam a não crença em Deus. E ele continua dizendo, argumentar sobre a existência de Deus é uma coisa absoluta e completamente tola e vã, porque é como duas pessoas argumentarem sobre a existência do ar, e depois de horas e horas de debate, podem ter impressões divergentes, mas o fato é que continuam respirando ar. E assim também é com Deus. As pessoas podem se debater, digladiar a respeito de Deus, e no fundo, Deus está ali e continua imperando sobre tudo e sobre todos. O Deus do cristianismo existe, e a evidência disso é absolutamente clara. Se você conhece Deus, você tem evidências claras na sua vida de que Deus não é apenas um ser transcendente, mas Ele é um ser que é totalmente agente na história, que se comunica conosco e que faz seus atos soberanos acontecerem. Nós percebemos isso claramente. E a pergunta que talvez venha sobre nós é: por que todo mundo não crê nele? Por que nem todo mundo crê nele? Deixando um pouco de lado a razão de que Deus traz para si aqueles que haverão de crer, a resposta talvez seja que todo mundo está cego, porque todo mundo está morto, porque todo mundo está afastado em seus delitos e pecados, e por isso, por serem cegos, mortos e afastados, não conseguem ver, não conseguem crer que ali está Deus. Nossa mente é totalmente finita por ser criada por um Deus que é infinito e que resolveu nos criar dessa maneira. Existe um Criador no qual nós precisamos crer. Nós não vamos explicar totalmente quem é Deus, mas nós precisamos crer totalmente em nosso Deus. Nós só vamos entender Deus até a razão que Ele resolveu contar de si mesmo a nós. Para além disso, nós não vamos conseguir, porque compete apenas a Ele. E eu tenho a impressão, irmãos, que quando nós chegarmos lá no céu, na glória eterna, a gente vai continuar sem entender a totalidade de Deus, porque Deus é tão magnífico, é tão infinito, e cá para nós não vamos ter curiosidades dessa monta lá no céu. Nós vamos estar diante da glória de Deus, diante da luz que não se apagará jamais, diante dos irmãos resgatados juntamente conosco, celebrando pela eternidade a glória do Senhor. A gente não vai ter algumas curiosidades que hoje a gente tem, creio eu, né? O ser de Deus está numa dimensão tão diferente da nossa, que mesmo nós que somos seus filhos, temos inquietações no nosso coração. Mas o que nós não podemos fazer é questionar a ideia do crer em Deus, porque é isso que abre a porta para que nós tenhamos uma relação com esse Deus. Crer em Deus é um privilégio de pessoas
que Deus resgata, é um privilégio de pessoas que Deus chama para perto de si. Porque crer em Deus, como a Escritura ordena que creiamos, é diferente de uma pessoa natural que não conhece o Senhor como seu Salvador, portanto não chegou ao Pai, e que diz para você: eu acredito em Deus. Não é disso que nós estamos falando. Porque acreditar em alguma coisa, você acredita se tiver as mínimas ideias naturais a respeito daquele ser. A pessoa foi criada numa sociedade que pretensamente é cristã, e você pergunta: você acredita em Deus? Eu acredito, mas não é disso que a Escritura fala. Porque crer em Deus é algo na profundidade da nossa relação com Deus. É crer de tal maneira que nós nos tornamos servos absolutos de Deus. E isso, o impenitente, infelizmente, não consegue fazer, a menos que ele se arrependa, a menos que ele clame ao Senhor, como foi cantado aqui, e ele venha se arrepender e se torne como aquele que crê de acordo com a Escritura. A nossa jornada começa por crermos em Deus, não qualquer Deus, mas exclusivamente o Deus da Escritura. Nós devemos crer nele porque ele ordena, mas devemos crer nele porque ele nos chama a crer. Ele ordena toda a nossa espécie, mas ele chama alguns que conseguirão fazê-lo. Ele é o único Deus possível e verdadeiro. Ele é o único Deus todo-poderoso. Ele é o único Deus que é criador de todas as coisas. Eu me lembro lá do Salmo 121, quando, isso aqui é imaginação minha, tá? Isso não é canônico não. Aquele monte de filhos de Israel indo para Jerusalém para cultuar ao Senhor. E alguém olha para o monte e fala assim: olha lá os montes, de onde é que me vem o socorro? E a resposta foi muito simples: meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. A ideia é a seguinte: nos montes, e os hebreus sabiam disso, muito culto profano era levado às divindades pagãs. Era nos altos que os falsos altares eram estruturados. Os postes ídolos eram postos nos montes. E talvez um daqueles hebreus indo cultuar o Deus verdadeiro olha para lá: de onde é que me vem o socorro? E talvez tenha passado na cabeça dele: não veio de Baal, não veio de Astarote, veio do único Deus possível, o Criador dos céus e da terra. Nós precisamos saber quem é nosso Deus, para que possamos crer de fato no nosso Deus. Aquele Deus que lá no comecinho do Gênesis, e eu vou ler para vocês, no primeiro capítulo ainda, versículo 24 até o versículo 28. Nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, nós temos a apresentação de Deus para nós. Como é que começou essa relação? Nesses versículos, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, talvez haja uma diferença aí da versão da maioria de vocês. Diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Até aqui. E nós vemos aqui no primeiro capítulo de Gênesis, entrando pelo segundo, 5 coisas que nos permitem olhar para Deus e começar a crer nele. A primeira coisa é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso nós acabamos de ler. No versículo 26, fica evidente que nós fomos criados diferentes do resto da criação. No versículo 27, e depois se você ler o versículo 28, também fica muito evidente que nós fomos criados sendo homem e mulher, para sermos frutíferos. Nós fomos criados com uma finalidade: para sermos frutíferos. Lá no capítulo 2, versículo 7, diz que nós fomos criados do pó da terra e que em nós foi infundido o sopro de vida de Deus. Isso também é diferente. Nenhum outro ser criado passou por essa mesma descrição. E no capítulo 2, versículo 18, tem algo muito bonito aqui para a gente ler, que diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora e seja semelhante a ele. Deus nos fez para sermos seres relacionais, para construirmos relações com outros seres humanos, a exemplo do que nós devemos fazer com o próprio Deus. Então, logo de saída, esse Deus que nos cria e em quem nós temos que crer, porque Ele é o único Deus, Ele nos cria a sua imagem e semelhança, Ele nos cria de modo diferente do resto da criação, Ele nos cria sendo homem e mulher, apenas 2 gêneros, Ele nos faz do pó da terra e nos põe o seu sopro de vida,
E Ele nos faz capazes de construir relações. E exatamente por causa desse último motivo é que nós vamos ter que olhar para a criação e perceber que o Deus verdadeiro se manifestou de tal forma na natureza, em sua criação, que Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Que motivos Ele tem para isso? Quando nós avançamos um pouquinho aqui no capítulo 2 ainda, a partir do versículo 4, isso aqui é um preâmbulo para nós podermos entrar nessa história. Mas o fato é que Deus trata de nos informar a respeito do que estava acontecendo no jardim do Éden. Ele nos dá alguns detalhes a mais a respeito da criação do homem e da mulher, a tal ponto que nesse versículo 18 que eu li, pela primeira vez Deus olha para alguma coisa da criação e ele diz que não é bom. Deus cria e diz, é bom. Deus cria, é bom. Deus cria, é bom. Mas agora ele diz, isso não é bom. E o que não é bom aqui é que o homem esteja só. Quando nós chegamos a Efésios 5, nós podemos recuperar este versículo aqui, porque Paulo diz, depois de detalhar todo o comprometimento relacional entre marido e mulher, não é bom que o homem esteja só, ele tem que ter uma mulher que seja sua companheira. Paulo resgata isso lá em Efésios 5 e vai dizer, olha, eu estou falando para vocês sobre casamento, sobre marido e mulher, mas eu estou contando um mistério para vocês, porque eu estou falando sobre Cristo e a igreja. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, por inferência direta, por causa da Escritura, Ele está também nos dizendo, não é bom que o homem não se relacione comigo, porque essa é uma comparação direta que a Escritura faz. E desde o princípio, desde a viração do dia, quando Deus vinha e falava com o homem, desde quando o homem podia falar com Deus sem constrangimento, até que o pecado chegou, Deus sempre se mostrou um Deus relacional com a nossa espécie. Essa foi a única vez que Deus falou negativamente a respeito da sua obra. Não era bom, porque a obra ainda estava incompleta. A espécie humana exigia não apenas um pai, mas a partir da conjunção marido e mulher, haveria também uma mãe nessa história. Quando chegamos lá no começo do Novo Testamento, foi nessa conformação de família que o pai continuou sendo o pai, e pela ação do Espírito Santo, foi uma mãe humana que entrou na história, e a Virgem Maria concebeu, e o nosso Salvador veio encarnado entre nós. Esse modelo relacional está presente ao longo da Escritura. Deus formou o homem. Deus formou o homem. Nós não aparecemos do nada. Lá em Gênesis 2:7, diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa ideia de formar aqui é a mesma ideia que nós temos do oleiro quando pega um barro e amassa para fazer aquilo que depois ele vai cozer no forno. O oleiro trabalha com as próprias mãos, ele pega argila, ele pega o barro e cria a sua obra que vai ser depois seca e posta para cozer no forno. Lá no Salmo 139:13, nós temos esse mesmo verbo também criar, quando o salmista diz assim, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus projetou cuidadosamente o ser humano. E na linguagem bíblica, que nós não sabemos exatamente como aconteceu, há uma descrição aqui de princípios, não necessariamente de formas, mas a linguagem bíblica é muito clara. Deus pega do barro, Deus pega da matéria informe, Deus pega de algo que ainda não existia, não havia seres humanos, e Ele modela o ser humano. E a linguagem bíblica é belíssima. Deus, o Todo-Poderoso, que não tem mãos, Ele é Espírito. Isso é uma forma que nós temos de falar de Deus. Mas a linguagem bíblica é que com suas mãos, como o oleiro faz, Ele modela um ser humano, o primeiro homem. E não bastando isso, Ele lança do seu hálito, do seu sopro de vida, e surge a nossa espécie. Essa é a ideia da criação de Deus. É por isso que o salmista tem tanta liberdade em dizer, eu ainda não existia, mas quando eu fui concebido, na verdade foi o Senhor que me fez, no ventre da minha mãe. Jó também se lembra disso, quando ele fala assim, lá em Jó 10, 8 e 9, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? No meio dos lamentos de Jó, ele se lembra dessas duas questões. A mesma ideia se aplica aqui também aos princípios, do porquê nós entendemos que Deus criou o homem e a mulher, e que destina, a partir da criação, ambos a serem uma só carne pelo casamento. Vejam bem, tudo isso
Se nós cremos na resultante da criação de Deus, nós precisamos crer naquele que criou toda essa criação. O cristianismo autêntico, ele vai ter que ter uma voz sempre contra algumas questões do nosso tempo. Ele precisa ter uma voz que diga, não, eu como cristão, eu não concordo com o aborto, eu como cristão não concordo com a ideologia de gênero. Sinto muito, por causa do que eu entendo de Deus, eu não posso concordar com essas coisas. E nós não podemos concordar com determinadas coisas, porque nós sabemos em quem temos crido. Se nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou a nossa espécie, nós não podemos concordar em que a nossa espécie afronte a obra de Deus. Esse é o ponto. Não é por discussões ideológicas, é por um arrazoamento da própria palavra de Deus. Por conta de tudo isso, há duas coisas que se tornam muito perigosas quando nós vacilamos um pouco na forma pela qual nós cremos em Deus. A primeira delas é que o homem pode querer ser aquilo que ele não é. E a segunda é que o homem pode não querer ser o que ele é. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando o homem quer ser aquilo que ele não é, ele está dizendo para Deus, o Senhor é o oleiro, eu entendo essa metáfora bíblica, o Senhor é o oleiro, construiu aquilo que nós somos, mas eu não concordo com aquilo que eu sou. Eu nasci de um jeito, mas eu me entendo de outro. Eu acho que eu sou uma lagartixa. Então eu não concordo que o Senhor tenha me feito um ser humano, porque eu quero ser uma lagartixa. Agora, existe o contrário disso, que é mais comum de nós vermos dentro das nossas igrejas. É quando nós não queremos ser aquilo que nós de fato somos. Por exemplo, quando nós nos desprezamos a nós mesmos, porque o fato de nós não querermos ser imponentes sobre nós, não quer dizer que nós tenhamos que ir para o outro oposto e nos desprezarmos diante do nosso Deus. Deus nos fez como nós somos, para que nós queiramos ser aquilo que nós somos e que não desejemos ser aquilo que nós não somos. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 22, que nós devemos amar ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro mandamento que o Senhor fala, e ele já emenda dizendo, o segundo é parecido com esse. Estou usando palavras minhas, né? O segundo é parecido com esse. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Deus coloca aqui duas medidas, dois parâmetros. Como é que você vai amar ao Senhor seu Deus? É com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você sente, com tudo que você é capaz de fazer. Tudo. Não há limite. Agora, como é que você ama ao seu próximo? Não é tentar amar ao seu próximo como você ama a Deus, isso seria idolatria. Mas é você amar ao seu próximo pelo menos como você ama a si mesmo. Qual o valor do amor que você tem por si mesmo? É por isso que você não pode se menosprezar, você tem que se entender diante de Deus. Qual é a minha estatura diante de Deus? É assim que eu vou me amar, porque assim Deus me fez, assim Deus me salvou, e assim Deus tem me santificado dia após dia. É nesse limite que você consegue amar o outro. Se você ama o outro mais do que a si mesmo, ou mais do que a Deus, você errou, você se tornou idólatra. Mas se você ama o outro aquém do que você ama a si mesmo, você também está pecando. Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Então Deus coloca esses dois padrões para nós. Bom, a segunda coisa, depois de ter feito o homem, a sua imagem, a sua semelhança, é que Deus soprou vida no homem. E nós cremos que Deus nos deu vida, como espécie e depois como filhos. Nós não somos apenas pó. Alguns pensamentos do nosso tempo, por exemplo, conduzem um homem a pensar que depois que ele morre, ele some. Vira pó, vira esterco, vira alguma coisa. Mas que nada vai para além dessa vida. Esse não é o nosso pensamento. Se existe fôlego de vida em nós, nós precisamos agradecer, porque Deus nos mantém vivos, porque Ele próprio é quem é o doador da nossa vida. E nesse aspecto, nós precisamos olhar de novo para Gênesis 2, versículo 7. E entender que aquilo que Ele fez desde os primórdios, Ele faz até hoje. Se há fôlego em nós, nós precisamos agradecer e agradecer muito a Deus. E nós precisamos crer novamente em Deus. O Paulo estava contando aqui do macaquinho. Eu não me lembro qual era o bichinho, mas eu estive num ambiente participando de um treinamento
e tinha um irmão que fazia esse mesmo trabalho. E nós tínhamos um exercício prático naquele curso. Cada um ia usar o seu talento, o seu dom, para influenciar as pessoas, para que elas crescem em Deus. E esse irmão, ele era filipino, eu lembro dele, ele vai lá com o seu bonequinho, e ele conversa com o bonequinho sobre crer em Deus. E o bonequinho era ateu. Tá? Ele acreditava em Deus, ele cria em Deus, mas o bonequinho era ateu. E ele conversa ali uns 5 minutos com o bonequinho, e o bonequinho nada de crer em Deus. Aí eu me lembro que ele botou o bonequinho sobre a mesa e tirou a mão. E começou a falar com o bonequinho. E o bonequinho não respondeu mais. Aí ele virou para a plateia e falou: assim é com Deus. Você pode não crer em Deus, mas se Deus retirar a sua mão de sobre você, você morreu. Exatamente assim. Por que é que é importante nós sabermos de onde nós viemos? Como é que nós estamos vivos? Porque essa é a essência básica de nós crermos no Deus que é Criador. Sem o Deus Criador, nós não teríamos o plano eterno. Estamos desmembrando aqui as pessoas da Trindade por uma razão didática. Mas sem o Deus Criador, nós não teríamos o plano eterno, nós não teríamos a ordem de crer em Deus. Seria natural vivermos e morrermos sem pensar em Deus. Ou pelo menos pensando apenas em divindades que não saberíamos explicar exatamente o que são. Mas foi o mesmo Deus que criou o homem, que inoculou nele o espírito de vida por seu sopro divino. Esse mesmo Deus resolveu dizer: agora creiam em mim, porque fui eu que criei vocês. Se há vida física, e aí vem a segunda questão, nós não apenas temos que agradecer a Deus pelo fôlego de vida, mas nós temos que olhar para frente, porque se há vida física, é necessário ter vida espiritual. A grande maioria das pessoas que nos cercam se contenta em acordar de manhã e dormir de noite. Nós não podemos viver como as pessoas vivem naturalmente. Para que é que você vive? Para que é que eu vivo? Nós não vivemos apenas para cumprir um calendário. Nós não temos uma vida dada por Deus apenas para chegarmos aos 70, 80 anos e deixar alguma coisa para os nossos filhos. Isso é o de menos. Mas o que nós temos que fazer é que, olhando para esse Deus Criador, nós temos que ter em nós o despertar na nossa vida, sabendo que é necessário irmos para além dele, crendo nele, mas chegando até o Deus que é Salvador também. A terceira coisa que nós vemos aqui nesse texto, depois de ter criado o homem, depois de ter posto nele a vida, Deus também colocou o homem onde ele quis colocar. Depois que Deus operou essas coisas mais físicas, constituir e dar vida, Deus pegou o homem e colocou onde ele quis. Vamos imaginar que naquele tempo não havia apenas o jardim. O jardim era um lugar especial, mas havia toda a criação. Mas Deus pegou o homem e colocou no jardim. O jardim é um ponto geográfico naquele momento da história. Deus coloca o homem lá. Exatamente onde Deus queria que ele ficasse. Adão não foi parar no jardim de modo acidental. Deus colocou Adão no jardim. Deus podia ter colocado Adão na China. Deus podia ter colocado Adão aqui na Foz do Amazonas, aqui em Mossoró. Ainda não tinha cidade, mas Deus podia ter posto Adão. Deus colocou Adão na confluência de 3 rios, num jardim que é descrito na Bíblia, porque Deus quis colocar Adão ali. Ele não tem que nos dar explicações. Ele quis colocar lá. Ali, Deus plantou um jardim. Versículos 8 e versículo 9. Ele deu ao homem recursos naturais. Versículo 10 até o 13. Ele deu liberdade e responsabilidade de trabalho sob apenas uma exigência: obedeça. Está lá no versículo 15, versículo 17, depois mais para o final do capítulo também. E Deus preparou a mulher para que ambos se desfrutassem mutuamente. Versículo 18, depois do 21 em diante também. Então, primeiro Deus colocou o homem onde ele queria colocar, nessa fase. Depois também Deus, lá na frente, espalha os crentes por onde ele quer espalhar. É por isso que Jesus disse, e no Evangelho nós vemos acontecer em Atos dos Apóstolos,
No cumprimento da palavra de Deus, eles tiveram que ficar em Jerusalém, depois foram até Samaria e até os confins da terra. Deus colocou os primeiros crentes onde Ele queria que eles estivessem. Vocês que estão aqui em Mossoró, vocês não estão aqui por acidente. Vocês estão aqui porque Deus colocou vocês aqui. Vocês estão na igreja central porque Deus colocou vocês aqui. Jamais imaginem que a vida de vocês seguiu um curso acidental. Deus comanda a nossa vida. Pastor Osair e família estão aqui porque Deus os trouxe para cá. Pastor Paulo está aqui conosco essa semana porque Deus o trouxe. Vocês estão sentados aqui hoje porque Deus os colocou aqui. Adão estava no jardim porque Deus o colocou lá. Os primeiros cristãos estavam em Jerusalém porque Deus os colocou lá. Um eunuco apareceu em Jerusalém, ali nas cercanias de Jerusalém, ouviu a palavra, foi batizado e voltou para a terra dele. É possível que quando eles foram até Samaria, depois até os confins do mundo, da terra, é possível que quando os primeiros pregadores tenham chegado ao norte da África, tenham achado uma meia dúzia de crente lá, porque aquele homem foi, se converteu e voltou para lá. Por que que ele fez isso? Porque Deus colocou o eunuco no lugar certo para ouvir a palavra de Deus, com a pessoa certa para ser batizado e para voltar para sua casa. Deus não age de modo acidental. Ele quer e executa a sua vontade, que é santa e é perfeita. Pedro começa a sua primeira carta dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Não há casualidade, eles estavam dispersos por toda aquela região, por causa da ordem de Deus e para cumprirem alguma coisa. Esses peregrinos dispersos, portanto, não estavam lá dispersos de qualquer jeito, por casualidade. Nem você e nem eu estamos onde estamos porque simplesmente aconteceu de estarmos lá. Nós estamos onde estamos porque Deus nos colocou onde nós estamos. Agora, nós precisamos ser gratos a Deus pelo que temos e onde estamos, porque se aprouve a Deus cumprir o seu mandato em nós dessa forma, nós temos que ser gratos, porque Deus não nos deixou perdidos no tempo e no espaço. Deus jamais erraria em nada. Nós vamos lembrar, por exemplo, do episódio de José, quando ele se revela aos seus irmãos, e ele entende que a escravidão, a perseguição, a prisão foram apenas meios pelos quais Deus cumpriu o seu papel e a sua ordem lá na frente. Quando ele chama os seus irmãos, ele diz assim: cheguem mais perto, e ele diz o seguinte para eles: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Nós podemos nos lembrar dos feitos da história de Ruth, de Davi, de Esther, de muitos outros personagens bíblicos, que foram claramente conduzidos por Deus para determinado episódio, para cumprirem a ordem de Deus e aquilo que Deus queria fazer. Chega um ponto que Esther tem que ouvir o seguinte: você acha que é só porque você é rainha que você vai ser poupada? Entenda que você está aí para cumprir o papel de Deus. Eu estou usando palavras minhas, tá? Mas foi isso que ela ouviu. E ela ficou atemorizada, foi aí que ela convocou o jejum para resolver aquela questão diante de Deus. Com tudo isso, meus irmãos, nós vemos que Deus lá no comecinho estava conduzindo Adão a viver uma vida de tal sorte que ele pudesse ter a sua família, suas atividades, todas as suas questões envolvidas acontecendo a contento, mas num nível de relacionamento profundo com Deus, porque Adão, que conseguia divisar uma proximidade quase física com Deus, talvez até visível, nós não sabemos bem, ele cria em Deus da forma que Deus exige que ele seja crido por nós. Não basta acreditar, tem que crer como Deus quer que nós creiamos. O Senhor formou Eva ao ser tirada de parte de Adão, que já existia. O fôlego que tinha sido posto em Adão é compartilhado com Eva. Ele já era um ser vivente, ela surge também como ser vivente, e ela também foi colocada no jardim. E ali se completam macho e fêmea, homem e mulher,
família que olha para Deus, sabe quem é Deus, sabe quem é o Deus Criador e vai lhe render culto. Nós não sabemos por quanto tempo esse casal foi fiel a Deus, até que o pecado veio. Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas o fato é que naquele momento havia algo que nós precisamos recuperar. Pela nossa relação com Deus, nós precisamos crer na totalidade quem é esse Deus que nos criou. Sem esse princípio, nós não vamos chegar a contento na obra do Deus que nos salvou e na obra do Deus que nos restaura todos os dias. Não são 3 deuses, mas são 3 pessoas da Trindade Santa que cumprem o seu ministério em nós. Já indo para o final, meus irmãos, algumas coisas para nós recuperarmos. Creia que Deus criou você como você é. Essa é uma lição que fica para nós diante desse texto. Deus formou o grande libertador Moisés, e nós sabemos que ele tinha dificuldade de fala. O texto nos mostra isso, lá em Êxodo 4. Mas ele mesmo assim se tornou o grande libertador do seu povo, venerado pelos judeus até hoje. Deus nos usa como nós somos. Deus usou Moisés sendo gago, Deus usou Davi sendo baixinho. Deus nos usa como nós somos. Quando Moisés viu que haveria limitações, ele pediu a Deus: Senhor, não tem jeito, eu não consigo me comunicar bem. Deus colocou um auxiliar para ele, e Arão foi ser o seu ajudante. Mas o fato é que o ministério era de Moisés. Talvez você diga assim como Moisés era gago e não falava bem, o Senhor talvez tenha requerido de mim coisas que eu não sei fazer. Mas não se esqueça que para cada Moisés tem um Arão. A minha mãe dizia quando eu era pequeno, eu não sei de onde ela aprendeu isso, mas ela dizia assim: para todo aleijado existe um amuleto. Quando eu não queria fazer alguma coisa, sei lá, com preguiça, para todo aleijado existe um amuleto. Para todo Moisés, vou fazer uma paráfrase disso, para todo Moisés existe um Arão. Não deixe de fazer aquilo que Deus exige da sua vida, do seu ministério, onde Ele colocou você, porque você tem limitações, porque todos nós as temos. Mas se as limitações forem muito grandes, lembre-se de pedir um Arão a Deus, Ele vai dar para você. Só não deixe de exercer aquilo que Deus deu a você. As nossas igrejas, às vezes, se ressentem da falta de gente. E uma das coisas que os pastores, às vezes, sentem é a necessidade de mais obreiros querendo fazer a obra do Senhor. E uma das coisas que a gente mais ouve é: mas eu não dou para isso, eu não sei fazer isso. Todos nós temos algum chamado dado por Deus. Todos nós fomos colocados em determinadas circunstâncias, porque Deus sabe que mesmo se tivermos limitações, nós vamos fazer. E se tivermos limitações, é o próprio Deus quem traz o Arão para perto de nós. Cada um cumprindo aquilo que Deus deu a fazer. Deus formou você como você é. Não queira ser outra coisa, principalmente na casa do Senhor. Não se compare com outras pessoas. Se você é Arão, não queira ser Moisés. Se você é Moisés, não queira ser Davi. Deus fez você como você é, para que você seja você, segundo o chamado dele. Creia que Deus deu fôlego de vida a você. Deus deu uma vida física. A gente fica muito feliz de poder ler o Salmo 150 e poder obedecer o Salmo 150, louvando o Senhor. Não desperdice o dom da vida em você, porque assim como às vezes a gente desperdiça o nosso ministério porque não aceita ser o que Deus nos fez, nós também precisamos olhar para aquilo que Deus nos deu. O fôlego, a vida, o tempo, são coisas que se vão. Eu estou falando aqui há 47 minutos. Há 47 minutos aconteceram coisas. Eu falei coisas. Eu pensei coisas. Você pensou, você falou, você bebeu água, você fez alguma coisa que nunca mais vai voltar. O tempo é implacável, ele não volta. Mas o tempo é um dom que Deus deu a você, a mim. E a gente precisa aprender a usar isso com parcimônia, com dedicação, com fidelidade a Deus, porque a vida é muito curta. Aquele sopro que Deus nos deu, ele dura 70, 80 anos, com canseira, já diz o Salmo. Alguns aí têm mais longevidade, graças a Deus por isso. Mas nós temos uma média na nossa população, 80 anos. Hoje, quando a pessoa está com 70, todo mundo fala: puxa, novinho. Graças a Deus, a longevidade está sendo ampliada no nosso tempo. Mas o fato é que nós temos um limite. Seja aos 80 ou aos 100 anos, teremos um limite. Vamos aproveitar o que Deus nos deu, porque Ele nos deu vida.
E essa vida precisa ser vivida para Deus. Ele nos permite viver parte da nossa vida para os nossos negócios, para os nossos interesses, para cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Mas tudo tem que apontar para Deus. Até fora da igreja, até na nossa vida natural, secular, tudo precisa apontar para Deus, porque o fôlego veio dele. Se ele nos deu vida, nós precisamos crer que é necessário ter também uma vida espiritual. E essa vida espiritual é aquela que Paulo fala, por exemplo, que nós não estamos mais sob domínio da carne, nós já estamos livres e livres em Deus, para Ele. E nós precisamos olhar para o Senhor, sabendo, crendo absolutamente que foi Ele quem nos deu vida e que nós precisamos, mediante aquilo que Ele se mostra para nós, sair de sermos apenas seres viventes para sermos filhos de Deus e filhos santos do nosso Deus. Terceira coisa que nós precisamos crer, eu e você precisamos crer, que Deus nos colocou onde Ele quis nos colocar. As circunstâncias podem ser adversas, nós podemos viver momentos difíceis, nós podemos ter dificuldades nesses lugares que eu acabei de falar, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso estudo, até na nossa igreja, onde tem mais de 2 pessoas, 2 coisas acontecem com 2 ou 3 reunidos. O Senhor se faz ali presente quando esses 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, e em qualquer circunstância, 2 ou 3 reunidos, já é uma grande possibilidade de algum problema acontecer, porque o ser humano é triste, né? Ele briga até com ele mesmo, ele briga no espelho, quanto mais com os outros. Mas o fato é que nós fomos colocados onde estamos para operar em prol do bem do Senhor. Nós precisamos ser farol no meio da escuridão. E quando nós rejeitamos aquilo que Deus nos deu, talvez nós estejamos imitando Adão num momento ruim da vida dele. Porque no primeiro momento Adão aceitou e ficou dentro do jardim. Deu nome aos animais, cultivou o jardim, trabalhou, deu nome. Ele estava trabalhando lá dentro, mas houve um momento que ele não quis mais. Ele pecou e ele foi parar em outro lugar por causa do pecado. Não vamos fazer o que Adão fez. Vamos ficar onde Deus nos deu com alegria, a fim de que possamos ver Deus cumprindo seus propósitos em nós e através de nós. Aplicando ao final, meus irmãos, por crer em Deus Pai, talvez nós precisemos também crer em tudo isso que foi falado a respeito da nossa criação. Nós fomos feitos dessa maneira. E nós precisamos aceitar por crermos em Deus Pai. É por isso que o ser humano natural não aceita. Não aceita como é. Se ele é baixinho, ele queria ser alto. Se ele é gordinho, ele queria ser magro. Se ele tem o cabelinho ondulado, ele queria ter o cabelo liso. Vejam bem, eu não estou falando de coisas pecaminosas na sua essência. Mas eu estou falando que há uma insatisfação natural na nossa espécie. E parte dessa insatisfação que acontece na rua, no mundo natural, acontece porque a nossa espécie não crê em Deus como deveria crer. Porque se nós fomos criados por Ele, nós fomos feitos também para honrar o nosso Deus da forma que Ele nos criou. Talvez também precisemos crer, quem sabe pela primeira vez, que é necessário crer em Deus. Crer que é necessário crer em Deus, como Ele quer que nós creiamos nele. Talvez na nossa mente ainda haja algo nebuloso sobre o que é de fato crer em Deus. E num auditório, nós sempre precisamos nos lembrar que pessoas podem ter dúvida no seu coração, pessoas podem ser convidadas e podem estar se relacionando com essa mensagem pela primeira vez. Se você apenas acredita em Deus, Deus existe. Eu já falei para você hoje que isso não é suficiente. Você tem que crer no Deus que se revela pela Escritura. E se algo acontece no seu coração, creia que é possível crer em Deus dessa maneira, porque Ele próprio é quem chama. Isso representa receber o fôlego, não mais o fôlego inicial, mas o fôlego que vem trazido agora pelo seu Espírito Santo. Finalmente, crer no Deus Criador é chegar a ter o sustento da alma, é ter paz de espírito, é crer na totalidade desse Deus que é o Deus totalmente criador e que depois providenciou a recriação para os seus filhos. A regeneração proposta por Deus, levada a cabo por Cristo Jesus e trazida ao nosso entendimento pelo Espírito Santo, é a recriação da parte mais importante da criação de Deus. Foi sobre o ser humano que Deus disse, isso é muito bom. E a salvação, a nova vida
nada mais é do que a recriação que Deus nos propõe, nos dá e executa em nós. Crer em Deus é isso, é ter o sustento da alma e paz de espírito. E só quem crê em Deus pode entender Jesus falando: não se angustiem com o dia de amanhã, porque somente essa pessoa vai entender que está sob a direção total de Deus, porque crê no Deus que é o Deus da Escritura. Amém, queridos? Será que a gente pode dizer, como o credo nos diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Podemos testificar isso em nosso coração? Amém? Vamos inclinar nossa fronte. Senhor Deus, diante do Senhor nós estamos, não daquele Deus que nossos antepassados podem ter imaginado, mas o Deus que resolveu contar a respeito de si mesmo e que nos chama no curso da história para crermos que o Senhor é quem o Senhor disse que é. A minha oração, Senhor, nesta tarde é que o Senhor complete a sua revelação como Deus único, eventualmente a quem precise dessa revelação. E que essa revelação do Senhor seja um chamamento para perto do Senhor, para dar nova vida e para construir uma nova espiritualidade. Também eu te peço, ó Deus, pelo renovo do nosso coração, nós que sabemos quem é o Senhor, que por vezes nos cansamos no meio da caminhada, achamos que as coisas não estão boas, gostaríamos que fossem diferentes, inclusive gostaríamos que conosco fosse tudo diferente. E não há pecado, Senhor, em querer coisas melhores, mas nós precisamos reconhecer que o chamado do Senhor é perfeito e que nós devemos estar encaixados na Tua santa e bendita vontade. Assim, ó Deus, dá-nos a Tua paz, enche o nosso coração com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, e que nós sejamos cheios assim de uma fé plena, suficiente e total no Deus da Escritura Sagrada. E é no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.